Olá, tudo bem? A camisa do Fluminense porque tem jogo do Fluminense e Botafogo agora, e eu vou ver, óbvio. Mas algumas coisas me incomodam profundamente, lendo nas redes sociais, etc., que ainda é uma prisão teórica. Uma prisão teórica é uma coisa que me irrita profundamente há 200 anos. Eu tenho por volta de 300 anos, então há 200 anos me irrita a ideia de que teoria morre, teoria falha, teoria não passa, vence, né? Como se teoria fosse queijo ou carne, né? E me irrita mais ainda quando liberais falam que Marx está ultrapassado, falando de uma teoria que é posterior à teoria em que se baseia, que é a de Adam Smith. Mas enfim, não é isso que eu vou falar especificamente dessa rivalidade estúpida teórica. Né? Existem momentos que a Adam Smith é fundamental de ser usado mesmo por marxistas, porque Marx também lia Davi Ricardo, Marx também leu Adam Smith e por aí vai. Mas o que me incomoda é a prisão teórica. O que eu falo de prisão teórica? Todo mundo tem bases e referências teóricas. Todo mundo. Seja a Bíblia, seja Marx, seja Ginsburg, seja Chartier, interessa. Benjamin, todo mundo tem referência teórica. Até o Olavo de Carvalho é uma referência teórica, embora eu ache limitadíssimo, mas quem lê o Olavo de Carvalho pelo menos lê alguma coisa. Né? É ruim, é tosco, mas lê alguma coisa. E lê e se aprisiona, assim como muita gente que lê Lenin lê e se aprisiona. O problema é exatamente isso. Por que se aprisionar teoricamente? Eu amo as referências teóricas. Eu acho fundamentais para a minha vida, para a existência, para a explicação que eu tenho pelo mundo. Desde a religiosidade até a cultura. Mas elas não são o que eu penso. O que eu li de Roger Bastide a Florestan Fernandes, passando por Walter Benjamin, Ginsburg, Thompson, Marx, vários teóricos políticos, etc. Tudo que eu li, inclusive a Bíblia, Jesus, eu tenho até hoje referências relacionadas ao catolicismo. Não dá para esquecer. Mas elas não dão conta do que eu penso. Porque elas dão conta do que quem escreveu pensa. Não do que a gente pensa. O que a gente lê influencia na nossa visão, mas ela não é a nossa visão. O que a gente lê, ela fundamenta e facilita com que a gente explique o que nós estamos vendo. O que nós estamos passando e informando. Isso funciona tanto para mim, como pesquisador e mestrando, como para o doutorando, como para o professor. O professor não pode jamais pensar que ele está explicando a alguém alguma coisa. Ele está, no máximo, através de uma série de elementos, da forma como ele dá aula, do que ele projeta, dentro do que ele lê, dentro do filme que ele usa, do material que ele usa, ele está intermediando com o aluno um aprendizado de como o aluno enxerga o mundo a partir daquilo. Se eu sou historiador e professor de história, sempre que eu dei aula, eu discuto o que eu penso claramente, de forma clara, junto com o conteúdo, para que o aluno não reproduza o que eu falo, mas ele entenda, ele perceba, ele consiga traduzir o que ele enxerga. Da mesma forma que eu leio Ginsburg, leio Thompson, Marx, Bookchin, Foster, etc., eu sei que esses caras viram, ouviram, cheiraram, beberam, pesquisaram, chegaram a diversas conclusões a partir da sua realidade objetiva. Eles conseguiram traduzir a sua realidade objetiva, muitos de forma tão brilhante que o conhecimento permite com que eu explique a minha realidade objetiva, mas não igual a eles. Talvez usando o ferramental deles para explicar como eu vejo. Eu nem sou marxista, por exemplo, mas o Marx está ali para se eu precisar usar para usar, e eu vou usar. Quando eu precisar explicar a sociedade como um todo, o Estado, a relação do Estado e economia, macro, tá? Eu vou precisar olhar para Marx. Posso até para reclamar e negar, mas eu tenho que olhar, no mínimo para ter contraponto. Eu não posso jogar Marx fora, porque eu sou anarquista, por exemplo. Não posso, é maluquice, é doença. E o liberal também não pode, nem que seja para refutar, volto a dizer. Ele tem que usar pelo menos como referência, porque é fundamental, é fantástico. O cara explica o capitalismo como poucos, gostem ou não. Eu não gosto, por exemplo, de explicações simplórias sobre luta de classes.
Eu acredito na categoria luta de classes, eu sou profundamente thompsoniano em relação a isso, que eu acredito na luta de classes, mas eu acho que a categoria tem que ser atualizada, ela tem que ser revista, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser percebida diante das transformações culturais de cada país. Não dá para pegar a luta de classe no conceito que o Marx definiu no século XIX e achar que ele vai caber eternamente até 2045. Não é assim que funciona. As transformações na economia e na política foram enormes do século XIX para cá. A luta de classes hoje ela trabalha com outro tipo de classes, com outro tipo de estratificação entre classes. Não dá para dizer que só tem burguês, dono do meio de produção e operador de telemarketing, que é o lucro básico hoje. Não dá. Tem uma série de camadas aqui. E elas representam mais do que simplesmente intermediárias entre uma luta entre dominados e dominantes. Elas representam dominações em escala. Na minha opinião, na minha forma de ver as coisas. Não, nem sou especialista nisso, mas existem especialistas que podem forçar isso. Outra coisa é centrar tudo em Marx ou centrar tudo em pensadores liberais, pensador A ou B. Como se explicasse tudo, todos os planos de existência. Não existe. Marx não explica todos os planos de existência. Não consegue chegar a determinados parâmetros de análise, como a relação entre homem e mulher dentro de uma casa, o micro espaço entre um bairro, as diversas complicações que existem. Uma coisa, por que o machismo existe na esquerda se o Marx, através das ideias marxistas e revolucionárias, se permite, se prega a transformação e a libertação dos homens e mulheres? Porque esse tipo de relação intermediária não se explica de cima para baixo. A relação o cara pode absorver teoricamente uma coisa, como o feminismo ou a igualdade entre as mulheres, mas ele ainda tem uma série de valores que são antigos, anteriores a ele, que estão presentes na sociedade, que ele não consegue superar porque estão internalizados. Ele só vai superar isso se ele partir por outros caminhos que não a ideia do marxista simples. Colocar só Marx como eixo demanda uma referência e um caminho que limita um monte de abordagens. Da mesma forma, usar Ginsburg ou Chartier. Nenhum deles explica tudo. Graças a Deus, inclusive. Mas explicam bastante bem em suas especialidades. A partir de Ginsburg ou Chartier, eu consigo entender representações de coisas. Como uma pessoa se vê e se representa. Como um grupo se vê e se representa. Como um país se vê e se representa. Eu consigo entender a ideia da luta simbólica em torno do turbante sem achar que os negros são malucos ou eles não se apropriam de nada. É óbvio que se apropriam de alguma coisa, mas existe uma diferença da discussão deles sobre a apropriação. E eu consigo entender a partir de Chartier e não só, tá? Usar Ginsburg é fundamental para você entender a iconografia, a ideia de que existem como descobrir coisas a partir de indícios, e mas nenhum deles explica tudo. Inclusive dá para usar tudo em determinados caminhos teóricos, embora seja complicadíssimo, se não separar exatamente onde e quando. Dá para usar Walter Benjamin Marx, mesmo sendo crítico do marxismo em vários níveis, principalmente o marxismo pós-Marx. Também dá para usar Marx tendo como referência Bookchin, que é um anarquista que tem uma visão fantástica de organização social e ecologia. Isso não é impeditivo uma coisa do outra. Não te transforma em traidor da humanidade. Inclusive, essa limitação teórica que te limita a pensar de acordo com determinado tipo de escola e só, tá? É uma coisa que abre espaço para a teoria como igreja. E essa teoria como igreja fortalece exatamente os Olavo de Carvalho e a Escola Sem Partido. Porque limita, transforma o professor ou o pesquisador em apenas um representante de um determinado tipo de linha política, quando a função dele é muito maior que essa. Não estou dizendo que o professor marxista não tem que ser marxista, não é isso. Agora, por que ele só pode, ele é só Marx? Ele só explica Marx, ele avessa outras coisas. Tudo que não é Marx é pós-moderno, por exemplo. Isso é uma limitação absurda. Isso é uma limitação absurda que atrapalha ele enquanto teórico, que atrapalha ele enquanto professor. E o Escola Sem Partido usa isso. Usa isso. Porque a abordagem é autoritária dos dois. Da Escola Sem Partido e do marxismo gangrenado e podre diante de uma caixa que limita os movimentos deles apenas na ideia de Marx. A luta de classes explica muita coisa, mas não explica tudo. Não explica tudo.
E é maluquice ficar falando toda hora, assim, olha, nesse momento, usar a luta de classe é fundamental. Cara, usar a luta de classe é fundamental em várias coisas, mas não em tudo. A luta de classe não explica. Não explica. Por que várias pessoas não estão organizadas indo para a rua. E não vem me dizer que Gramsci explica, porque não explica. Não agora. É um problema muito maior do que a hegemonia cultural. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso, existem vários tipos de caminho teórico. Não vamos nos limitar apenas ao que a gente pensa e entende politicamente, ou que a gente pensa e entende cientificamente. Vamos ser maior do que isso, porque política é teoria. Política é teoria, ciência é teoria, e teoria é ação. E a ação demanda, a ação de analisar, a ação de pesquisar, demanda a existência de ferramentas que resolvam o problema. E essas ferramentas não podem ser limitadas apenas à escola e à igrejinha política que estamos vivendo, ok? É isso, boa noite e vamos embora. Eu vou ver o jogo.